Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo do Minuto da Ordenha. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Fabiano, sou técnico de ordenha da rede Shop Rural e trouxe mais algumas dicas úteis que vocês possam usar, tá bom? Acompanhe nosso vídeo aí. Olá pessoal do Minuto da Ordenha, meu nome é Fabiano e hoje nós viemos trazer mais um vídeo para vocês aqui do canal. Hoje especificamente nós vamos falar sobre a montagem da ordenhadeira balde ao pé, dessas que vocês compram pré-montada aqui da empresa e recebem na sua casa para montar. Para quem não conhece ainda a Rede Shop Rural, nós somos uma das maiores distribuidoras e indústrias de peças de ordenhas do país. Nós temos mais de 1.500 itens em nosso portfólio. Entre aqui no nosso site, vocês vão encontrar muita coisa legal, tá bom? Vamos junto aí, vamos entender um pouquinho mais sobre a montagem. Para quem ainda não conhece, essa aqui é a nossa ordenhadeira balde ao pé fixa. Então a gente tem a móvel, que já temos outro vídeo lá falando como é que é a montagem da móvel. Hoje a gente vai dar uma explanadinha sobre a ordenhadeira balde ao pé fixa. A gente tem vários modelos, 300, 450, 600 e 800, então basicamente a montagem é igual para todas. Sempre confira depois de desembalado o produto, já que ele estiver nessa fase aqui já desembalado, abra aqui, que aqui dentro vai ter lubrificador, regulador de óleo, vai ter surdina, vai estar tudo colocado aqui dentro, então essas peças vão estar aqui dentro. Então retirando essas peças daqui, acomode a ordenha no local fixo onde ela vai ficar. Já sempre no local onde ela vai ficar, tu já imagine como é que vai ser a tubulação de vácuo, então que a gente possa instalar a tubulação de vácuo, que nós vamos falar daqui a pouco também sobre ela, mas agora nós vamos se apegar nas peças que devem de ser montadas. Essa aqui é uma peça que vem ali dentro, que é o silencioso de vácuo. Para que ele serve? É um anti-ruído, na verdade é um escapamento, é para ele diminuir o ruído do equipamento, tá? Aqui, ó, ele não vai com veda-rosca por causa do transporte. O ideal sempre é, antes de montar na propriedade, é passar um veda-rosca aqui para evitar vazamento de óleo depois, né, sujeira na máquina, ou passar uma cola de junta de motor, aquela cola escura também dá, tá pessoal? Pode passar. Então, como ele vai desmontado, você só tem que passar a junta, a cola. Então a gente vai rosquear aqui, eu posso passar o veda-rosca ou a cola, enfim, né? Tu pode rosquear até o final ela, até ela calçar lá embaixo. Essa mangueirinha aqui, pessoal, ela é uma mangueirinha para esgotar o excesso de óleo que vem para a surdina. Então, ela aqui dentro, ela tem algumas paredes aqui dentro que é para reter o óleo, para ele não saltar tanto aqui por cima. E esse excesso de óleo vai vir aqui, ó. Isso é importante ser montado, pessoal, por causa que isso aqui senão dá poluição no meio ambiente, tá? Então todo o excesso de óleo que sair da bomba, ele vai voltar aqui e vai cair no reservatório de óleo usado. Esse óleo, então, ele tem a mesma dimensão do lubrificador. Então cada meio litro que tu usar aqui no lubrificador, ele vai ter meio litro de óleo usado aqui. Então, só que ele não pode ser reutilizado, tá, pessoal? Então se deu o aperto, faça isso ali. Outro produto que vem desmontado no equipamento, vem guardado ali dentro, é o lubrificador. Então, ele vem desmontado por causa que ele não caberia na caixa e poderia quebrar durante o transporte. Então, ele é rosqueado aqui na bomba de vácuo, ele tem uma contrapolca que vocês vão apertar aqui para dar aperto e colocar na posição. Cada mangueirinha dessas, ele vai em um dos pinos de lubrificação da bomba. Então vai uma de um lado e outra de outro. Vocês podem cortar ela, o excesso, para ela ficar sem dobras. Então para ela descer, não tem importância se tiver que cortar o excesso, ó, bota ali dentro. Esse lubrificador, a gente tem um vídeo específico ensinando a regular ele aqui no próprio canal. Então vocês procurem aqui, nós vamos deixar o linkzinho do vídeo, vocês podem assistir direto como é a regulagem desse lubrificador. Isso vale para todas as bombas daí. Mas basicamente são de 8 a 10 gotas por minuto caindo aqui e distribuindo igualmente nas duas mangueirinhas. Ok. Então a parte elétrica da bomba ela já vai montada. Então o motor já vai montado, sempre vai em 210 ou 220 ou 110 conforme a preferência do cliente.
Lembrando que é importantíssimo o uso de aterramento, então o terceiro pino é essencial na hora da montagem, lá é meio que obrigatório ter. Aqui dentro, isso aqui é o reservatório sanitário da ordenhadeira. Então, se nós olhar aqui no meio, ele vai ter um dreno. Esse dreno, ele serve para cair todo o excesso de leite ou água que entrar por alguma casa, acabar entrando para dentro do equipamento. Então, ele serve para isso. Durante a ordenha, ele vai se fechar e quando terminar a ordenha, ele vai esgotar qualquer sujeira que tenha caído aqui dentro, evitando que essa sujeira caia para a bomba. Então, é importante de vez em quando abrir isso aqui e fazer uma limpeza aqui dentro. Isso aumenta a vida útil da bomba de vácuo, tá, pessoal? Tensionamento de correia, tá, pessoal? A correia já vai tensionada daqui, tá? Mas assim, ó, ela tem que ter movimentação de 3 centímetros aqui quando tu apertar. Então ela já vai com um esticador de correia, que tem um parafuso aqui, ó. E esse parafuso aqui tu vai tensionando ou flochando a correia conforme a necessidade. Tu pode tirar esse protetor aqui para fazer a regulagem da correia. Então é interessante que uma vez, cada 2 meses, tu dê uma olhada, porque uma correia nova ela tem desgaste e ela pode acabar flochando um pouquinho. Então é interessante que você faça o aperto da correia aqui também, tá? O silencioso, lembrando que eu não tirei esse plástico bolha aqui por causa que é só institucional o vídeo agora, mas na propriedade vocês tirem esse plástico bolha aqui também, podem tirar fora para ele não derreter, né? Tubulação de vácuo, pessoal. Então ele sempre vem com uma curva de borracha, a máquina já acompanha uma curva de borracha que é um adaptador para cano de 50 milímetros. Lembrando que o equipamento não acompanha a tubulação de vácuo. Então a gente sempre sugere que o equipamento seja instalado numa tubulação de 50 milímetros, respeitando algumas normazinhas que nós vamos falar agora. Comprimento de tubulação, sempre me pergunto qual é o comprimento máximo de tubulação de vácuo. Pessoal, não tem. Se tiver que botar 10 metros de tubulação de vácuo, não vai perder potência. Não te preocupa, porque nós estamos trabalhando com vácuo, tá? Então, na verdade, vai criar uma estabilidade grande de vácuo quando tu tem uma tubulação grande também. Isso não vai ser problema. Aqui nós colocamos uma curva de borracha, mas vocês podem usar joelho de PVC para fazer as voltas e adequar a sala de ordenha de vocês. Usem aquela curva longa sempre de PVC, tá? Ela é muito importante. Bom, depois da curva, então, sempre dando preferência para uma curva longa, 30 centímetros dela no mínimo, pode ser mais que isso, mas no mínimo 30 centímetros, vem o regulador de vácuo. Para que serve o regulador de vácuo, pessoal? É para nós regular a pressão de trabalho da ordenhadeira. Então, ela sempre tem que ser instalada, é o primeiro componente a ser instalado na tubulação de vácuo, sempre o primeiro. E alguns pontos importantes que ele deve ter. Aqui eu tenho um na minha mão, para mostrar como é que ele está fora da braçadeira ali. Conforme vai fazendo o vácuo aumenta a pressão sobre ele, ele se abre, tá, pessoal? Ele se abre e coloca ar para dentro da tubulação, fazendo baixar a pressão. E quando a pressão baixa, ele acaba se fechando, fazendo aumentar a pressão. Então ele mantém estabilizada a pressão. Sempre eu montei aqui nessa máquina específico com uma abraçadeira, tá? Uma abraçadeira que é um acessório. Então tem gente que vai botar um T, vai colocar um T, um adaptador e o vacômetro no T. Funciona também. Como eu disse, a tubulação de vácuo é a parte, né? A gente tem essa abraçadeira que é específica para ele. Então, dentro da abraçadeira, no tubo, você deve de fazer um furo de pelo menos 20 milímetros, tá, pessoal? Que essa peça aqui, ó, na hora da abertura, tem espaço para passar para dentro dele. Para quê? Já me aconteceu máquinas de pessoas que fizeram um furo de uma broquinha 8 ali, 8, 10, ele não dá vazão de ar o suficiente e ele acaba estrangulando a bomba. Então aqui dentro nós temos que ter um furo de pelo menos 20 milímetros. Então uma serrinha copo, né, 19 ou 20 milímetros é o suficiente para fazer a entrada de ar. Aqui em cima a gente vai afrouxar e afrouxando baixa a pressão, apertando aumenta a pressão. Então você vai fazer isso para que a pressão de trabalho desse equipamento sempre esteja no verde, tá, pessoal? Então a pressão de trabalho de uma máquina dessas é entre 44 e 45 kPa. Bom, respeitando isso, depois de 30 centímetros nós viemos de 30 ou mais, né? Vocês vão ver conforme a propriedade lá, a distribuição dos canos. Nós viemos com o vacômetro. O vacômetro também está numa abraçadeira específica, mas também pode fazer aquele esquema do T, um adaptador e colocar o vacômetro. Ele é uma rosca de meia polegada.
sempre ele tendo um acesso para dentro do tubo de pelo menos 10 milímetros. Esse aqui sim pode ser uma broquinha de 10 milímetros, por quê? Porque ele só tem que fazer vácuo no reloginho a ponto do reloginho entender qual que é a pressão de trabalho que está dentro do cano, tá, pessoal? Após isso, lembrando que se tiver que fazer uma curva, descer, ou enfim, tu tiver que fazer uma curva para adaptar ao estábulo, não tem problema, tá? O que eu indico? Sempre a tubulação de vácuo caída para a ponta. Para quê? Que lá na ponta você bota um dreno, um pingador, para toda a água que acumular dentro desse cano, ela acabar escorrendo no pingador, tá? Depois disso vem as torneirinhas, pessoal. As torneirinhas é uma broca de 10 milímetros aqui, se eu não me engano, para fazer o furo. Se adapta a torneirinha e cada conjunto de ordenha que vocês comprarem vem uma torneirinha. Essa torneirinha serve para fazer alimentação no balde, tá? Se vocês botarem o número de torneirinhas, pode botar quantas vocês quiserem, para ficar melhor, para estar carregando um balde para um lado para o outro. Então vocês podem pôr quantas torneirinhas quiserem. Só lembrando que o distanciamento entre torneirinhas, o ideal é de pelo menos 1 metro. Para quê? Porque se as duas estiverem funcionando ao mesmo tempo, uma não atrapalhar a outra, tá, pessoal? Então botando a torneirinha, lembrando de botar um dreno na ponta e o caimento para um lado. Então basicamente é isso, aqui nós temos já o equipamento montado, pronto para o uso. Os baldes nós temos depois um vídeo especificamente falando do uso do conjunto de ordenha, como é que é feita a ordenha e lavagem do conjunto, daí vocês podem acessar esse vídeo também, que nós vamos explicar o uso do conjunto de ordenha, mas aqui é basicamente para fazer a montagem da ordenhadeira balde ao pé. Eu sempre aconselho, se tiver um técnico especializado na cidade de vocês, para essa fixa que vocês peguem o técnico. É muito importante uma pessoa que entenda, é que nem ar-condicionado. A gente pode comprar na internet, mas é interessante que uma pessoa que entenda do ar-condicionado para fazer a montagem dele. Então eu sempre aconselho, tá, pessoal? Caso não tenha, vocês podem fazer vocês mesmos. Lembrando que todas as peças de reposição nós temos na Rede Shop Rural. Nós somos uma das maiores distribuidoras do país hoje e podem contar com a gente, tá bom, pessoal? Um grande abraço e com Deus aí.